Vamos lá, Olá. pressão. Olá, bem-vindo mais uma vez, bem-vinda você também mais uma vez ao canal O que Rola na Geronto. Nós estamos aqui para conversar com você, trazer assuntos que envolvem o envelhecimento, a longevidade, a gerontologia, saúde pública, pessoa idosa. Este é o canal O que Rola na Geronto. Eu, Marília Berzins, Carlos Lima, Ieda Duarte e Sérgio Pascoal. Estamos aqui para conversar sobre um assunto que está bem atual na mídia, na televisão. Toda hora nós escutamos uma notícia sobre varíola dos macacos, ou monkeypox. Você já ouviu falar sobre isso? Aí você vai falar assim, mas o que esse assunto tem a ver com o canal O que Rola na Geronto? Aguarde que você vai saber por que nós trouxemos este assunto para discutir. Veja, vou dar alguns dados para você, e eles são muito importantes porque eles denotam a seriedade do assunto sobre essa doença recente no sentido de falarmos sobre ela, né? No Brasil e no mundo. Para ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, que pensa saúde no mundo inteiro, já anunciou que existem 26.017 casos da doença varíola dos macacos no mundo, sendo os Estados Unidos o país que mais tem essa doença notificada. Em seguida vem a Espanha, não é? Vem a Alemanha e Reino Unido. Enfim, é uma doença que está no mundo e também está no Brasil. Segundo os dados mais recentes, isso é de 8 de agosto, agora na semana, o Brasil já confirmou, já está notificado, não é, que existem 2.131 casos. Isso, quem refere, quem nos dá os dados é o Ministério da Saúde, que você sabe é responsável por todo esse controle das doenças no Brasil. Quando a gente olha para o Brasil, nós temos 20 estados já têm a notificação da doença e o Distrito Federal. E o estado de São Paulo, onde nós aqui moramos, é o estado que tem o maior número de diagnóstico de pessoas já diagnosticadas com esta doença, não é? Então, é um assunto que está chamando a atenção de muita gente, e é por isso que nós vamos falar sobre ele. E só mais um dado para começar assim, a chamar a sua atenção. No dia 23 de julho, muito recente, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou isso como um assunto de emergência mundial. Em todos os países, não é? Tem que prestar atenção, porque é uma doença que chegou e ela tem um impacto muito grande na saúde da população. E no Brasil, no dia 29 de julho, o Ministério da Saúde ativou, ele fez uma ação, não é? Um centro de operações para que todos os estados, vocês sabem que o sistema de saúde da União, do estado e do município é um sistema para estarem atentos a essa situação. Ai, você fala assim, nossa, quantos dados, quantas informações, mas extremamente necessário. E aí, eu já falei de dados, agora nós vamos perguntar para a Ieda o que é, Ieda, afinal de contas, essa varíola dos macacos, ou no inglês, monkeypox. O que é isso? Por que a gente está tão preocupado com esse assunto? Ou se tem que ter tanta preocupação? O que ela é? O monkeypox é uma doença viral, né? Uma doença infecciosa viral que se transmite de pessoa para pessoa. Daí, e como ela está se espalhando em diferentes países e já chegou ao Brasil, isso nos chama atenção. Segundo o plano de contingência que foi liberado pelo governo, eu vou trazer aqui a definição que foi colocada nesse plano de contingência. A monkeypox é uma doença causada pelo monkeypox vírus. Ela trata-se de uma doença viral cuja transmissão para humanos pode ocorrer por meio de contato com animal silvestre ou humano infectado ou ainda por material infectado. Tá? Embora ela se chame ou tenha sido traduzida como varíola dos macacos, os macacos não são reservatório deste vírus, tá? E eles não têm participação na transmissão para seres humanos. Por que a gente chama atenção disso?
porque, infelizmente, já está começando a acontecer, como aconteceu quando a gente teve a questão da febre amarela não faz tanto tempo assim, pessoas com poucas informações, ou porque simplesmente entram em contato com este nome, varíola dos macacos, começaram a dizimar os macacos. Então, os macacos estão sendo novamente atingidos, sendo que isto não é um fato. Eles não são reservatórios, não são responsáveis pela transmissão para humanos. Então, por que deram esse nome para a varíola dos macacos, né? Porque a primeira vez que isto foi detectado foi em macacos, mas isso foi em 1958, em macacos que estavam em laboratório. Deu um surto deste vírus nesses macacos, por isso que ela recebeu este nome. Tá? Mas é muito importante que a gente saiba que o coitadinho do macaco não tem culpa nessa história. Então, no transcorrer da história, esta doença ela começou em 1958, neste surto em macacos de laboratório, depois ela se disseminou na África, primeiro no Congo, depois na Nigéria. Entre 1970 e 2018, ela ficou nesta região. Em 2018, ela veio para o Reino Unido e em 2021 para os Estados Unidos, para a gente entender como é que isso circulou no mundo. Agora, por que a gente está falando disso aqui hoje, Sérgio, em relação à questão do envelhecimento, dado que o nosso foco são sempre as pessoas idosas? O que você acha? Olha, então, boa noite a todos, boa noite a todas. Por que varíola dos macacos, ou monkeypox, está sendo tratada aqui no nosso que rola na Geronto? Porque os principais grupos vulneráveis atualmente são crianças, né? E pessoas com deficiência baixa, tá certo? Desculpa, são crianças... Oh, meu Gestantes. Deus, como é que é, Ida? Crianças, gestantes e pessoas com as gestantes. imunodeprimidas. Opa, esqueci das mulheres, né? Então, os grupos mais vulneráveis são as crianças, as gestantes e pessoas com deficiência baixa, que é o caso, muitos idosos podem ter isto pela imunodeficiência Eu não entendi. Você falou deficiência baixa? baixa, pequena, Deficiência. reduzida, uma deficiência ruim. Deficiência imunológica, talvez seja, ficou a deficiência. Imunodeficiência baixa. Isso. Agora deficiência sim. imunológica baixa. Eu entendi. Imunodeficiência baixa. Tá bom. Tá? Entenderam? Então, vou repetir de novo. Então, vamos lá. Então, os grupos mais vulneráveis são crianças, gestantes e pessoas com a deficiência imune baixa, que os idosos podem ter, né? No envelhecimento, ocorre uma senescência do sistema imune e, portanto, eu posso ter uma deficiência prejudicada, deficiência imune prejudicada, tá certo? Na velhice. Então, é uma possibilidade, apesar de que, né, por exemplo, na África, é acometido principalmente crianças, mas quando ela se transmutou para outras regiões do mundo, então aí apareceram casos em gestantes e casos em pessoas que têm deficiência imunológica baixa. E os idosos podem aparecer. Ainda não são os idosos uma população que esteja adquirindo a doença muito prevalentemente, mas é uma possibilidade. Então, nós temos de alertar a todos, inclusive os idosos, a que se orientem bastante, escutem as orientações que vêm do Ministério da Saúde, do sistema de saúde, porque nós, como idosos, somos uma população potencialmente vulnerável à monkeypox e, portanto, não podemos nos descuidar. Eu queria só fazer uma pequena acréscimo no que a Ieda falou, que é o seguinte: então, os macacos, eu queria reforçar, não transmitem a varíola dos macacos, né? Não transmitem, não são os principais. Os principais transmissores são alguns roedores, inclusive esquilos, por exemplo, um animal tão bonitinho, o esquilo.
principalmente aqueles que vieram das florestas tropicais da África, tanto central quanto ocidental. Lá, o monkeypox é encontrado de uma forma muito comum, tá certo? Lembrando, né, Sérgio, Então, que a transmissão que está acontecendo agora é de humano para humano, né? de Reforçando humano para isso. humano. Isso, reforçando que a transmissão é de A humano gente para ainda não humano. estava Isso. discutindo isso. É. Então, atualmente, o que está acontecendo nessa atual surto aí de monkeypox é uma transmissão homem a homem, mulher, mulher, homem, mulher, mulher, homem. Então, Tá Sérgio, certo? quando você fala que ela é uma doença transmitida de humano para humano, né, e que a gente viu que não é o macaco que transmite, enfim. Então, como ela é transmitida? Como é que se pega essa doença? Como ela é transmitida? Então, a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato pessoal. Então, uma pessoa tem uma pequena lesão, não precisa ser lesões. As pessoas talvez lembrem-se da varíola antiga, a nossa varíola, né? Que não tem nada a ver, é parente dessa. Né? Lembra que ficava o corpo cheio de lesões, né? Então, nessa varíola monkeypox, as lesões às vezes são muito pequenas, até quadros muito leves. Então, tem lesões de pele ou fluidos corporais de uma pessoa infectada, ou até um objeto que foi contaminado, por exemplo, uma toalha, uma roupa de cama, enfim, alguma coisa, um lenço, né? E alguém entra em contato, ou com a pessoa, põe a mão, por exemplo, na lesão, ou na pele, a pele tem, ou num fluido, tá certo? Ou numa toalha, ou num lenço, e aí isso é transmissível. Pode ocorrer, é muito raro, uma transmissão por gotícula, como é, por exemplo, o do coronavírus, né, que é muito frequente isso. Essa transmissão por meio de gotículas, aí a pessoa tem que estar sempre muito próxima da outra, quer dizer, quase assim, menos de 1 metro, bem próximo. Eu estou conversando aqui com vocês, muito próximo. Se eu estou na rua falando com alguém que está lá do outro lado, a transmissão por gotícula não interfere. Isso é muito importante, principalmente para os trabalhadores de saúde, os funcionários dos postos de saúde, dos pronto-socorros, etc. Para quem mora junto, familiar, né? Que aí tem o maior risco de infecção também por gotícula. Mas o principal é a transmissão pessoa a pessoa por contato. Então, quando é que a pessoa transmite a doença? Desde o momento em que o sintoma começou com febre, disposição, etc., até aparecerem as lesões, a erupção, e até essa erupção ter passado todo o seu ciclo e ter cicatrizado. Então, a pele ficou outra vez normal, sem cicatriz. Enquanto tem a evolução da lesão na pele, ali é infectante, tá certo? E grávidas podem transmitir o vírus através da placenta, tá certo? Então, isso é um risco. Não sei se a Ieda tem mais alguma coisa para complementar. Não, Sérgio, acho que você falou bem. Lembrando que, então, é principalmente de pessoa a pessoa, por contato com secreção, as lesões que vão aparecer nessa pessoa, e que este tempo, né, de transmissão, ele é um tempo mais longo. Não é como, por exemplo, a gripe, você vai 2 ou 3 dias. Não, esse tempo pode ser um tempo mais longo enquanto essa pessoa tiver lesões. Mas acho que, em Sim, termos de transmissão, acho que está bem coberto. eu acho que você enfatizou isso, Ieda, é muito importante. Quer dizer, o período de transmissão é 3, 4 semanas. Então, é bem Exatamente. longo. Então, até pensando, por exemplo, tem de isolar, né? Depois nós vamos falar disso. Então, o período de isolamento é um pouco mais longo do que uma gripe, por exemplo, né? Como você bem falou. Uhum. Eu estou pensando assim, olha, quanta informação importante, altamente esclarecedor, mas eu estou pensando, como que eu fico atenta
para suspeitar de um caso. E quem confirma que eu estou com a varíola, né, do macaco? Tem exame para fazer isso? É pronto-socorro? É o meu médico particular? Tem alguma coisa que chama atenção? Fala, olha, estou achando que seja. O que nós podemos colaborar para as pessoas ficarem atentas em relação à doença? Talvez seja interessante, eu queria ver com o Sérgio, a gente comentar um pouquinho sobre os sinais e sintomas, né? Porque as pessoas vão começar... No que elas têm que prestar atenção, para daí elas se deslocarem para confirmar o caso ou não confirmar. Então, assim, primeiro que sinais e sintomas, como o Sérgio já começou a colocar, eles podem durar de 2 a 4 semanas. E, geralmente, a evolução da doença é uma evolução benigna. Embora nós já tenhamos relatado no Brasil um caso de óbito que aconteceu em Minas Gerais, foi apenas um caso, esperamos que continue não acontecendo, isso acontece, esses casos mais graves acontecem em pessoas mais imunodeprimidas. Em geral, a doença tem uma evolução benigna. O que acontece? Pode aparecer uma mancha vermelha, uma manchinha vermelha na pele, que evolui por uma que a gente chama de uma vesícula, uma bolha. Tá? Essa bolha vai se romper, por isso da secreção que o Sérgio estava falando, a bolha tem um líquido dentro, esse líquido pode espalhar, contaminar objetos, contaminar toalha, essas coisas que a gente usa em casa, e isso pode passar de uma pessoa para outra. E, em seguida, isso vai formar uma crosta, uma casca, tá? Que depois será cicatrizada. Então, a pessoa, até que se cubra isso, tenha uma nova pele, eu tenho essa transmissibilidade do vírus de pessoa para pessoa. Tá? Essas vesículas, nessas bolhas, elas podem atingir qualquer parte do corpo, mas elas têm aqui, mais recentemente, elas têm predominado nas reuniões genital e anal, tá? E nas mucosas oral e retal, principalmente uretral também. Então, para as pessoas, assim, apareceu uma manchinha vermelha, fez uma bolha, né? Que drenou uma secreção, isso virou uma crosta, pode ser varíola dos macacos? Pode, mas pode ser outra coisa também. Existem outras coisas que parecem com isso, como herpes, como outras coisas. Então, a pessoa precisa, sim, procurar um serviço de saúde, onde ela vai ser examinada, ela vai ser submetida a um exame de PCR que vai realmente identificar a presença do monkeypox vírus nela ou não. É só assim que a gente vai confirmar se essa pessoa está ou não realmente contaminada com a chamada varíola dos macacos ou monkeypox. Sérgio, você quer falar um pouquinho dos casos suspeitos, prováveis? Não, isso, você já falou bem, Ieda. Eu queria até mais complementar mesmo, né? Então, qualquer idade, qualquer pessoa, de qualquer idade, idoso inclusive, que de repente, subitamente, começa a ter lesões nas mucosas ou na pele, né? E as lesões, como a Ieda está falando, né? Pode ser apenas uma, né? A varíola comum, né? A antiga, às vezes ficava o corpo inteiro com essas lesões, né? Braço, pernas, tronco, cabeça, né? Essa na varíola, na monkeypox, não, podem ser poucas lesões, muito poucas, às vezes muito mais na mucosa, né? Nessa parte do corpo, nas mucosas, e não ser um número muito grande. Então, se a pessoa começa subitamente a ter essas lesões, ou em mucosa ou em pele, então uma coisa aguda, tem de suspeitar, tem de realmente suspeitar, porque a suspeita tem que ser logo no começo, até para fazer o confinamento, né? Quando a Ieda fala dura 2 a 4 semanas, o caso suspeito tem de ser diagnosticado rapidamente, para impedir a circulação do vírus, se ele realmente, dali a pouco, deixar de ser suspeito e for um caso concreto, né? Então, é importante também a própria Secretaria, o Ministério da Saúde, mostra para os profissionais o que é um caso suspeito, que é este, né? Início agudo com essas lesões. Opa, pode ser outra coisa, pode ser alguma outra doença? Pode, mas pode, neste surto que está acontecendo, tem de vir na mente dos profissionais que pode ser a varíola dos macacos. E
qual é o caso provável? Aí já passa de suspeito para provável. Então, é um caso que eu começo a suspeitar que possa ser varíola dos macacos e que, mesmo se eu ainda não fiz um teste como do PCR, como a Ieda falou, se eu não fiz essa investigação laboratorial, eu não posso ainda descartar para outro diagnóstico. Então, por exemplo, uma pessoa apresenta isso e teve uma exposição muito grande com a outra pessoa, tá certo? Um contato físico grande, até um contato físico direto, né, com muitas pessoas desconhecidas. Portanto, é suspeito, porque uma dessas pessoas desconhecidas, que a gente não sabe quem são, podia estar com a varíola dos macacos. E ela está com o início agudo de uma pequena lesão. Então, e teve uma exposição e um contato com muita gente, tá certo? Essa é a primeira possibilidade. Isso é provável mesmo que seja a varíola dos macacos. A outra é uma exposição muito próxima de alguém que eu não usei máscara, por exemplo, ou eu tive um contato muito íntimo, abracei, peguei na mão, etc. E este caso foi confirmado como monkeypox, tá certo? Então, aí eu já viro provável monkeypox, tá certo? A terceira situação é se eu entrei em contato com material possivelmente contaminado. Então, roupa de cama, roupa de banho, né, toalha, também utensílio, por exemplo, um copo, pertencente a um caso de alguém que é provável ter monkeypox ou confirmaram ter monkeypox. Então, se eu tive contato com materiais contaminados de pessoas que é provável caso ou confirmado caso, eu sou um caso provável de futuro monkeypox. E trabalhadores de saúde que não usam os equipamentos de proteção individual de forma adequada e que estão, por exemplo, no pronto-socorro e contato com muita gente, tá certo? E ali passou alguém que era um caso provável ou confirmado de monkeypox. Então, essa pessoa que não estava usando luva, avental adequado, proteção facial e máscara, tá certo? E lembre-se que um dos possíveis formas de transmissão é por gotícula, principalmente quando está perto, e o profissional de saúde chega muito perto, tá certo? Então, o profissional de saúde que não usou adequadamente equipamentos de proteção individual também será um caso provável. E o confirmado é o que a Ieda falou, tá certo? Ele tem um PCR, né? É um diagnóstico laboratorial, por diagnóstico molecular, né? Todo mundo já sabe o que é PCR por causa do coronavírus, é um teste parecido. Ele é positivo para o monkeypox vírus. E se der negativo o PCR, então aquele caso não é de monkeypox. Ele está descartado. Ficou claro? Certo. O seguinte, eu vou ao médico, né? Eu tenho sintomas, e aí eu vou ao médico, faço o exame, né, o teste, e dá positivo. E aí, tem tratamento? E, além disso, né, se eu quiser me proteger, né, além das medidas de prevenção que você falou, né, de usar equipamento, né, de proteção, evitar contato, evitar o uso de objetos que uma pessoa que está suspeita ou confirmada utilize. Além disso, né, eu tenho uma vacina que proteja contra essa doença? Bom, você perguntou para mim, eu falo, mas eu acho que a Ieda também tem muitas coisas para complementar o que eu vou falar. Bom, tratamento, vamos pensar em tratamento. Então, uma pessoa é um caso confirmado, tá certo? Então, ela tem lá alguma lesão, essa lesão pode ser em alguns locais, pode ser em mão, pode ser na mucosa, enfim, confirmado. Não tem um tratamento ainda para isso, para essa doença. Então, são medidas de suporte clínico. Então, como dá muita dor, pode dar prurido, coceira, né?
Então, eu tenho de fazer o manuseio dessa dor, manusear se tem muito prurido, então dar remédios sintomáticos para dor e para prurido. A higiene dessa área, até para não fazer uma contaminação maior, né? Então, cuidados com a higiene da área afetada, e também a hidratação da pessoa, o que a gente chama de também balanço hidroeletrolítico, né? Porque isto pode acontecer um desbalanço hidroeletrolítico, a pessoa ficar desidratada ou com íons em menor concentração no sangue, e isso pode ser um problema clínico. Porque a maioria dos casos, os sintomas, a Ieda até já apontou, são leves, são muito leves. Pode ter o caso moderado. Caso grave é muito mais raro, tá certo? Por exemplo, caso grave, até com comprometimento pulmonar, está descrito, mas são raríssimos, raríssimos, tá certo? As lesões de pele também podem infectar, uma infecção secundária da lesão, aí eu preciso dar antibiótico, porque a infecção secundária geralmente é bacteriana. Então, a monkeypox é um vírus da lesão, aquela lesão na pele ali se infecta ou na mucosa, e aí eu preciso dar antibiótico. Tem algumas outras coisas que acontecem possíveis e que são raras, como, por exemplo, pegar o olho, né, uma lesão ocular daquela pústula, né, a proctite, a uretrite, que a Ieda já falou. E aí, para esses casos, eu tenho de fazer avaliações específicas e tratamentos específicos. Tá certo? Então, em termos de tratamento, é isso. Não sei se a Ieda quer complementar. A gente, só para dizer que não tem um medicamento ainda aprovado especificamente para monkeypox, tá? As pessoas vão começar a ouvir falar da questão dos antivirais, está começando a circular algumas coisas sobre antivirais, mas ainda não existe uma coisa específica. Existem algumas recomendações, mas ainda não foi determinado nenhuma coisa bastante específica para isso. Tá? Outra coisa que o Carlos perguntou é a questão das vacinas, né, Sérgio? Existem 2 vacinas de varíola no mundo, né, relacionadas à questão da varíola no mundo, mas somente uma foi aprovada para aplicação específica contra o monkeypox. No entanto, a OMS ainda não recomendou a vacinação em massa. Por enquanto, o que ela recomenda é a vigilância, o monitoramento dos casos, a investigação e rastreamento dos contatos em relação à doença, embora os países já estejam trabalhando em relação à questão das vacinas, que pode ser que isto venha a ser necessário em algum momento, mas por enquanto, porque as pessoas podem perguntar por que já não começou a vacinar todo mundo, essa questão. Então, embora isso esteja sendo trabalhado, pensado e monitorado, a vacinação em massa, como é a história do coronavírus, do Covid, etc., ela ainda não foi recomendada. Tá? Só lembrando, a gente falou dos sintomas, quando a gente falou muito das lesões. Então, assim, as lesões são um indicativo bastante importante dessa monkeypox, mas a pessoa pode ter febre, ela pode ter uma febre súbita, tá? E ela pode ter outros sintomas. Então, ela pode ter o inchaço dos gânglios, né? Ela pode sentir aqueles caroços no pescoço, na virilha, tal. Isso também são sinais relacionados ao monkeypox. Ela pode ter dor de cabeça, ela pode ter dor muscular, ela pode ter calafrio, ela pode ter cansaço. Então, ela pode ter outros sintomas além das lesões. É por isso que é importante que apareceu, a pessoa se sentiu mal de alguma forma e teve febre, apareceu alguma lesão, que ela procure um serviço de saúde para realmente diagnosticar se ela tem ou não. Como São Paulo, é importante a gente dizer isso também, como São Paulo tem até o momento o maior número de casos identificados, aqui em São Paulo foi criada a chamada Rede Emílio Ribas, de combate ao monkeypox. Então, existem 93 hospitais em alerta, 93 hospitais e maternidades em alerta 24 horas para dar suporte e orientação às equipes médicas, de um modo geral, para auxiliar no diagnóstico o mais precocemente possível em relação à doença. Tá? Olha, tem uma coisa, como varíola, né? Nós fomos vacinados. Até 1980, quando a varíola foi declarada extinta no mundo, a varíola, não a varíola dos macacos, aquela smallpox, uma outra varíola, aquela
que todos nós tínhamos e que matava muita gente, né? Então, em 1980, com a vacina, com a vacinação no mundo inteiro, o smallpox, que é a varíola, né, do ser humano que tinha, ela foi extinta. E aí, existem muitas poucas cepas do smallpox aí em alguns laboratórios só. Então, será que eu, que já fui vacinado para a varíola no passado, essa vacina serve para a varíola dos macacos? Parece que não. Quer dizer, é a vacina da primeira onda, essa vacina. Hoje, os laboratórios desenvolveram uma segunda e terceira qualidade de vacina para a varíola, e uma delas ela é possível e já está sendo até pensada para ser usada nas pessoas para proteger contra o monkeypox. Só que é o seguinte, não tem um estoque de vacinas dessa vacina mais moderna, que aparentemente protege e previne o monkeypox no mundo. Então, por isso que a Organização Mundial de Saúde está dizendo que ainda não é o momento para se pensar em vacinação em massa, mesmo porque não tem vacina para todo mundo. Então, é preciso, né, que tenha, além das estratégias que a Ieda falou, de vigilância, monitoramento, investigação, rastreamento, isolamento, etc., alguns grupos podem ser vacinados, isso eles estão tentando pensar. Então, já tem dois grupos, duas possibilidades para usar essas vacinas novas, que são poucas. Então, pessoas que tiveram contato com uma pessoa contaminada e que não estavam usando os equipamentos de proteção individual. Então, pensem nos profissionais de saúde que vão ter contato com essas pessoas com monkeypox aí nos pronto-socorros, nos hospitais, nos centros de saúde. Então, se eu tenho um profissional que não estava usando equipamento de proteção individual e que entrou em contato com alguém que é provável ou que realmente se diagnosticou monkeypox, então eu tenho de fazer a vacina, aquela vacina, não a antiga, tá? Idealmente 4 dias após a exposição, até 4 dias, ou então até 14 dias, de 4 a 14 dias, para prevenir o aparecimento da doença no profissional. Ou existe uma profilaxia pré-exposição, que essa que seria para todo mundo, né? Mas é também ainda recomendada apenas para os profissionais de saúde que têm alto risco de exposição, profissionais de laboratório que estão trabalhando, né, com o vírus, dos dois vírus, tanto da monkeypox quanto da varíola antiga, profissionais que realizam exames diagnósticos, né, aquele auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem que vai lá colher o PCR, e profissionais que estão, né, fazendo vigilância. Então, infelizmente, o programa de erradicação, né, da varíola não trouxe mais a possibilidade de ter uma vacina em estoque, em grande estoque, né? Então, atualmente, as vacinas de primeira geração não são recomendadas e a de segunda geração apenas para esse caso, porque o suprimento dessas vacinas mais novas ainda é muito limitado. Portanto, não tem vacina para todo mundo. A vacina em massa não está, neste momento, recomendada, e isto que nós temos de fazer muita vigilância, muita prevenção e isolar os casos. Tá certo? Não sei se ficou claro. Claríssimo, Sérgio. Eu acho que a conversa foi muito interessante, muito esclarecedora, e eu acho que chamou a atenção do nosso público, você que nos acompanha. A informação está sempre disponível em várias formas. Converse com a sua unidade de referência de saúde, que é sempre a mais próxima. Não estamos aqui alarmando, muito pelo contrário, nós estamos informando para que você fique sabendo, consciente do que se trata. E também como a Ieda disse, o Sérgio reforçou, não é o macaco que tem que pagar esta conta.
usando de forma violenta, como aconteceu com a febre amarela. Não é nesse sentido que nós temos que trabalhar. Nós temos que defender o meio ambiente, a saúde pública, né, as ações de saúde para favorecer o bem de todos. Muito obrigada por vocês terem nos acompanhado neste um episódio do canal Que Rola na Geronto, e convidamos você a estar conosco na próxima edição do canal Que Rola na Geronto. Um prazer sempre estar com vocês e divulgue-nos, conte para os seus amigos, manda para uma pessoa que não sabe o que é a varíola dos macacos ou o episódio anterior. É muito importante a sua cooperação, a sua colaboração e a sua sugestão. Até a próxima. Bye!